para resumir essa primeira parte. A doutrina ainda, de certa forma, tem uma divergência sobre como seria a atuação moderna de um magistrado. Alguns autores, e eu cito na apostila o Vicente Greco, que é um dos grandes autores processualistas brasileiros, ele, por exemplo, tem muita resistência em aplicar essa possibilidade do juiz agir de ofício. Ele entende que isso seria possível, basicamente, ou nas hipóteses de interesse público, ou seja, quando a ação resvalasse no interesse supra-individual, no interesse que fosse de uma coletividade, ou quando a parte já tivesse iniciado a produção da prova e, portanto, o juiz complementaria de ofício uma prova que já teve início pela parte. Então, há algumas doutrinas que tentam entender como é que se daria, portanto, essa atuação do juiz. Então, nós temos, portanto, de forma bastante resumida, aqueles que podem entender que o juiz não teria atividade de ofício alguma, salvo nas hipóteses em que a lei prevê. Exemplo, quando a gente falar de testemunha, vai ter um artigo que diz: quando duas testemunhas divergirem, o juiz pode produzir de ofício uma acareação. Portanto, o juiz pode de ofício. Mas por que ele pode de ofício? Por causa do 370? Não, porque nós temos uma regra específica que diz que nesse caso ele pode. Então, para uns, a atuação de ofício do magistrado deve se reservar apenas para as hipóteses em que isso está na lei. Não havendo previsão legal, ele deve, portanto, se recolher e deixar que as partes façam os requerimentos e a produção das provas. Um outro grupo é mais liberal e entende que o juiz deve agir de ofício na busca de um processo que promova uma solução justa. Portanto, ele deve relativizar a importância da prova produzida pela parte e deve atuar no sentido de buscar ele a prova. Isso tem um risco enorme de você começar a dar ao juiz uma amplitude de atuação que você chegue no momento em que você não tenha mais controle sobre a atuação do magistrado. Sobretudo porque isso avança num dos critérios mais conhecidos de solução do processo, que é utilizar o ônus da prova como forma de resolver a lide, de solucionar a quem vai se conceder a procedência ou não da ação, justamente utilizando quem deveria ter feito aquela prova e punindo quem deveria ter feito e não fez. E há aquelas teses intermediárias que dizem pode nessa circunstância, pode nesta hipótese, como por exemplo o Vicente Greco, que acha que é possível quando houver interesse público ou quando a prova já tivesse iniciado pelo magistrado, pela parte, e portanto o magistrado apenas a complemente. Então vocês vão estudar bastante isso, vão ler isso, e não tem certo, não tem errado, é só mesmo trazer a vocês uma ideia para que vocês pensem a respeito e fiquem, portanto, mais perto de uma doutrina moderna que faz muita importância para o direito processual atual. A segunda matéria que a gente vai falar hoje é do 371. O artigo 371 diz o seguinte: o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões de formação do seu convencimento. Esse artigo 371, portanto, trata de como o juiz se convencerá e quais os argumentos que ele vai mostrar pelos quais ele está convencido. Esse artigo 371, ele revela, na verdade, um princípio processual, que nós denominamos princípio da persuasão racional ou princípio do livre convencimento motivado. O que significa dizer o seguinte: as provas não têm hierarquia alguma, nenhuma prova vale mais do que a outra. Todas as provas podem ter valores absolutos ou relativos, independentemente do tipo de prova. Quem vai definir a verdade é o magistrado. É ele que vai valorar os meios de prova e valorar o resultado dessas provas. Só que ele tem uma obrigação. Ao dizer porque ele está dando valor a uma prova ou não está dando valor a outra prova, ele tem que motivar o seu convencimento. Portanto, ele tem que dar um motivo para que faça isso. É direito subjetivo da parte, portanto, conhecer qual é o raciocínio utilizado pelo magistrado na formação do seu convencimento. É, portanto, o princípio do livre convencimento. O juiz é livre para se convencer, ele não precisa ficar preso a nenhum critério de valor, é livre, o código não estabelece hierarquia de provas, mas ao dizer qual é o valor que ele deu, ele tem a obrigação processual de dizer para a parte qual foi o motivo dele dar essa solução, qual foi a razão do seu convencimento, tá ok?
Voltamos com a última matéria.